Ainda mais o tema, ele me arreia as pernas, ele todas as vezes traz um peso enorme. Porque eu acho que ultimamente a minha grande especialidade está sendo falar de desgraça, calamidade financeira, tragédia no cenário público, ou coisas que o valem. E quando eu acho que eu me superei, vem outra para poder acrescentar. Aí a gente descobre que o buraco sempre tem um fundo mais profundo do que parecia, o que nos deixa às vezes até assustados, né? Eu volto sexta-feira de São Luís, numa reunião de procuradores gerais, e imaginava eu que o quadro de Minas Gerais, Rio e Rio Grande do Sul, era um quadro dramático, isso conhecido, anunciado na imprensa e tal. A gente sabe que o do Rio é pior, não é? Parece que é o pior de todos. O do Rio Grande do Sul, por algumas razões, melhora, e depois vem em terceiro lugar. Minas sempre gosta de ser a terceira colocada. Ela até em desgraça, aí vem em terceiro lugar Minas Gerais, como o grande estado em tragédia, e eu achava que estávamos realmente em terceiro lugar. Aí na reunião a gente chega à conclusão que nós não estamos tão desgraçadamente ruins, não. Os outros estados estão piores, vários estão piores, né? E a situação é catastrófica para todos os lados. Ou seja, uma questão não precisa ser repetida. Vivemos um momento de profunda e absoluta crise. Isso salta aos olhos, não é? Uma série de políticas equivocadas durante anos e tal, e não estou eu dizendo aqui que partido A, partido B errou, partido C, erraram todos, erraram vários, as instituições não funcionam adequadamente, precisam ser revistas, e os erros foram cometidos em sucessão por uma série de partidos que se alternaram no poder. Ou seja, temos um problema estrutural, institucional, e esse problema vem trazendo consequências assustadoras e cada vez mais graves, né? E a sensação que temos, quando olhamos para a questão, é de que parece que sequer esperança existe mais. Depois de 3 anos de grave crise, sem grandes reações da economia e sem grandes promessas de reação, a sensação que temos é de que não há mais grandes saídas. Mas uma das questões fundamentais é o seguinte: o viés tributário não é o único viés. Isso aí é uma questão que é óbvia, é clara, evidente, não é? O viés tributário não é único, não é a solução de todos os problemas. Quando o tributarista olha para a questão tributária e tem a ilusão de que ali ele vai tirar a solução de todos os problemas, ele comete o primeiro grande erro, não é? O direito tributário é só um dos aspectos da moeda, mas é um aspecto, até certo ponto, fundamental. Porque uma estrutura tributária, uma ideia de neutralidade tributária, é uma ideia absolutamente ultrapassada. Não há condições do direito tributário ser neutro. O direito tributário não é neutro, salvo se você olhar um modelo de Estado absolutamente libertário, não é? Entregue às forças de mercado sem qualquer intervenção governamental, como se não houvessem também distorções necessárias no mercado que nem o mais ousado dos libertários abdicaria. Então é óbvio que não há neutralidade tributária, é óbvio que isso não acontece, e é óbvio que isso aí não pode ser desprezado. E se desprezarmos em nome de uma doutrina tributária, podemos cometer erros graves, não é? Podemos cometer erros graves, o que parece vem sendo cometido sistematicamente também, né? Mas essa questão, todos os estados em calamidade, os municípios em calamidade, os municípios já estão em calamidade há anos. Os municípios brasileiros não existem mais, não é? E a gente assiste. No meu caso, eu fico imaginando o seguinte: saio eu como procurador de Estado, eu só sou um advogado público, só isso, mais nada, sou um advogado público de carreira, né? Então aqui com os meus pares eu posso fazer algumas reflexões que possivelmente eu não consigo fazer em outros lugares, né? Mas como um mero advogado público de carreira que cumpre a sua função como advogado, ou seja, não decido mérito
das questões, as decisões não são tomadas por mim, eu só sou um advogado. E ainda bem que só sou um advogado, porque o dia que eu arriscar tomar decisão de mérito, eu posso sugerir. Ninguém mais decide, nem o governador, nem o presidente da República decide mais. Porque se eu pegar a caneta jurídica e tomar a decisão de mérito, ninguém mais decide. Eu tiro o poder de decisão de qualquer um. Nesse compasso, sou um mero advogado. Não tenho mérito de decisões. Mas, saio de uma sala de aula onde eu podia falar à vontade o que eu pensava, né? Além de ser procurador, mero advogado, na sala de aula eu podia deitar meu falatório no sentido que eu achava. Mas me deparo com algumas questões no ângulo de observação que muitas vezes o cargo permite, talvez ele só seja bom para isso, né? Porque você é mais xingado do que bem falado, então no final das contas a gente não sabe bem quais são as vantagens da coisa, mas de qualquer jeito, que doença é essa, né? Mas de qualquer forma, a gente tem um ângulo de observação privilegiado. E na hora que você retorna para a academia, ou retorna numa fala igual aqui, algumas questões ficam fáceis de serem observadas. Talvez a mais séria que eu vejo é como acontece a liturgia do poder. E o que isso tem a ver com o Estado? Essa liturgia do poder. Eu assisti, nos últimos, pelo menos 20 anos, bem próximo ao centro decisório, embora sem tomar decisões, e acredito mais próximo que é possível estar um procurador de Estado, sem ser político e sem a menor intenção de mais nada, a não ser procurador de Estado, né? A distância necessária e a proximidade necessária, com todo esse cuidado, e acho que isso pelo menos eu sempre tive, ou pelo menos sempre quis ter, né? Essa liturgia eu pude observar e me incomoda, como que cada vez mais os governadores vão a Brasília de pires na mão, estendendo a mãozinha, pedindo grana, porque o Estado é quebrado, sistematicamente. Aí procura o presidente, aí fala, não, Minas precisa de atenção, precisa, toma um anelzinho aí, vai um metrozinho aí. Se o Estado der o azar de não ser do mesmo partido do presidente da República, ou ser adversário, eu ia usar uma expressão, ainda bem que não usei, a vaca vai para o brejo, né? E vai feio, porque aí não ganha o anelzinho, o metrozinho, a obrazinha, não ganha o recursinho, não consegue o convênio, não consegue nada. Então, sistematicamente, e cada vez mais, os governadores caminham a Brasília de pires na mão. Os municípios também. Dia desse, Belo Horizonte estava em Brasília, de pires na mão, de preferência ajoelhado no milho, para pedir dinheiro. E a mesma liturgia se repete. Os municípios quebrados não dão conta, os estados repetem, não dão conta. Aquela coisa, aquela miséria absoluta dos entes federais menores. No meio de uma crise absoluta, nós temos uma constatação inequívoca. Só tem alguém que ganha dinheiro nisso. É o sistema financeiro. Claro. É o único que não perde. Indústria destruída, comércio destruído, tudo destruído. Só sobrou o sistema financeiro. E me parece que o olhar de Brasília é essa que hoje, não é, Júnior? Não é mais ocupada pelos candangos, nem pelas pessoas que vêm do Estado para assumir o comando do país lá. Não, hoje já são os filhos de Brasília que assumem os cargos, as pessoas que enxergam Brasília com a ótica de Brasília. A nossa ilha é da fantasia, né? Como se o mundo real fosse igual às ruas de Brasília. A cidade satélite não me pertence, tira daqui, né? E tão distante da realidade, tão distante do clamor popular, ou distante, tão longe da proximidade, tão distante do governo. Isso também me faz recordar, quando nós olhamos para o século XIX, que foi o século dos impérios, e depois o século XX, o século dos Estados-nação, e uma fala de um autor, que agora eu esqueci o nome, é daqueles Cidades Sustentáveis, ele falava assim, o século XXI há de ser, em nome da democracia, o século dos municípios, dos entes menores.
Porque uma questão cada vez fica mais clara. Um governo central de 200 milhões de habitantes num país de dimensão continental não tem a menor chance de dar certo com um governo centralizado. Ponto. Não é possível dar certo. Nós temos de constituir instituições sólidas que possibilitem a descentralização política e financeira. Não há alternativa. É isso que fez uma FIENG aderir, quando enxerga aderir a algumas propostas mais recentes, porque é na ponta que a atividade econômica consegue girar sem empreendimentos faraônicos. E você consegue fazer a economia rodar. E isso é muito claro. Ali perto do povo, o governante tem dificuldade. Ele não fica fazendo plano. É umas coisas assim. É uma reforma da Previdência pegando fogo, a rua pegando fogo e lá deliberando um jeito. Eu não sei se é bom ou se é ruim, também não quero mais nem saber. A questão que importa é que não há clamor que se sustente a uma política posta de forma centralizada. Faça o que se quer, distante do povo. Nós fizemos um grande pacto social que deu margem a essa nação, que foi exatamente a Constituição de 88. Lá se estabeleceu uma partição tributária, cabe esse tributo para você, esse aqui para você, esse aqui para você, e lá ficou estabelecido algo aí em torno de 40 e qualquer coisa por cento de tributos na União. Estabeleceu, e cabe a você isso, a você isso, a você isso. Bom, chega 1996, não é? O pacto toma talvez a maior de todas as rupturas. Na medida que você vira para os estados, num país pobre, subdesenvolvido, porque em desenvolvimento é o que está andando para frente. Nós não estamos, então somos só subdesenvolvidos, não é? Vira para um país subdesenvolvido e fala assim: eu vou imunizar a exportação de commodities. O semi-elaborado eu não discuto que ele gera emprego. Esse daí pode receber um tratamento similar ao industrializado. Eu digo commodity, né? E falo o seguinte: vou tirar tributo, porque há um princípio mundial de que não se exporta tributo. Eu não sei quem que inventou esse princípio. Ou nós viramos uma província que capturamos princípios e coisas produzidas de forma alienígena sem pensar. Quem disse isso? Você imagina, se o nióbio só dá aqui, como que eu não tributo? Por que eu não tributo? Que lógica é essa? Maluca é essa? Que doideira é essa de que não exporta? Então quer dizer que eu não cobro royalties suficiente, mas também não exporto e pronto, e ainda faço. O que é isso? Afinal de contas, que lógica é essa de que não exporta? A Alemanha é o maior exportador de café solúvel do mundo, com café brasileiro. Então eu vendo café para lá, não é? E eles vendem dentro da Europa café com alta margem de lucro, geração de emprego, valor agregado e tudo mais. Mas o exportador de commodities não fica com nada. É o homem do campo produzido ali de forma tupiniquim. Então foi essa a proposta trazida na Lei Candir. Promoveu uma profunda e absurda desindustrialização no estado de Minas Gerais e no país. O Brasil caminha para se tornar uma África. Não gera valor agregado. E tem todo o estímulo para não gerar. Porque exatamente a política foi orientada para nos atirar em meros produtores de commodities, exportadores de commodities, sem gerar valor agregado, sem gerar emprego, sem gerar valores, pontos que fazem a economia girar. Fomos condenados ao subdesenvolvimento numa política atabalhoada, ou seja, fizeram o plano real, seja lá quem for, porque entra um, entra outro, a política é a mesma, não é? E fizeram o plano real e mandaram as contas para o Estado, na medida que imunizaram os produtos primários da exportação. Essa política foi a tomada. Mas pode ficar tranquilo, Estado, nós vamos te repor o que você perdeu. Ora, o que se perdeu, a desindustrialização promovida, o que a gente vê acontecer, não é? Minas Gerais, na década de 70, teve um grande plano de desenvolvimento financiado pelo Banco de Desenvolvimento Mineiro,
que tinha lá estimular a produção de gusa, a indústria siderúrgica e tentar atrair a indústria automobilística exatamente para promover o desenvolvimento do Estado e a substituição numa eventual exaustão de Minas. O resultado dessa história qual foi? Hoje a indústria de gusa é sucata e as indústrias siderúrgicas patinam com dificuldade para concorrer com o aço chinês, que entra na guerra fiscal em preço competitivo com o produzido no Brasil. E as indústrias vivem se arrastando, gerando desemprego. Visitem Ipatinga, visitem a dificuldade que os parques enfrentam, numa política malfadada, absurda e completamente imbecil. E isso foi levado a cabo, e pior, não houve a compensação por parte dos estados. E essa ruína foi absurda. Eu digo os números e falo. Minas Gerais tem uma dívida com a União de 88 bilhões de reais. Contraída, eu acho que está pegando fogo. O pessoal ria de aflição. Mas a questão séria, Minas Gerais tem uma dívida, não sou eu que estava pegando fogo, pelo menos é isso, né? Uma dívida de 88 bilhões de reais, contraída nesses 20 anos aí, tá? E essa dívida é corrigida em Selic capitalizada. Juros sobre juros, não é a Selic que paga num parcelamento de tributo, nem quando você deve tributo, não, essa é a Selic simples. Essa outra em 20 anos dá um valor quase 5 vezes maior. Selic capitalizada, a mãe madrasta cobra Selic capitalizada. Muito bem, esse é o menor índice usado para a correção da dívida. A perda tributária calculada na Selic capitalizada ao longo desses anos de Lei Candir simplesmente nos atira a 135 bilhões de reais. Vocês já imaginaram essa diferença na economia mineira? Vocês já imaginaram? Você pode derrubar todas as escolas e hospitais e fazer tudo de novo, de primeiro mundo. Isso é muito mais recurso do que se sonhou. Uma receita de 3 bi mês, que mal paga a folha, isso é uma completa e absoluta revolução. Isso poderia gerar a devolução para a economia do ICMS acumulado nas exportações, e isso girar a economia. Isso poderia gerar investimentos e girar a economia. Nós estamos diante disso, é dessa proporção. Isso não leva em conta as perdas com desindustrialização. Isso não leva em conta as maluquices que o Estado fez nos últimos 10 anos para se manter de pé. É rapar fundo, é depósito judicial, todas as maluquices que se inventaram depois para gerar recurso. E Deus me perdoe das que ainda vão pintar. Deus me perdoe das que vão pintar ainda. Todas as maluquices possíveis e imagináveis. Para conseguir respirar. E haja maluquice. Enquanto isso, respira-se o mercado financeiro muito bem, com as políticas. Minas Gerais paga, isso na parcela normal, porque teve uma negociação esse dia, 400 milhões de reais mês para a União de dívida. Da dívida. 400 milhões mês. Isso arranca de escola, saúde, segurança. Porque hoje falar, arranca de escola, saúde e segurança, sim, porque não tem dinheiro para pagar presídio, não tem dinheiro para pagar educação, que está um débito acumulado de quase 3 bi, não tem dinheiro para pagar escola, professora ganha miséria, é isso mesmo. Não dá mais, isso é 90% da folha. O resto não significa nada. Então estou dizendo que é isso que se tira mesmo da ponta. E aí vamos respirar o quê? Que esperança? Sem saúde, sem educação, sem investimento. E pior, cada vez mais com segurança detonada. Nem a atividade turística consegue melhorar, não consegue melhorar nada. E, curiosamente, será que temos estados absolutamente ineficientes, todos ao mesmo tempo e por todos os governos? Ou temos instituições absolutamente fracassadas, que não resolvem? Hoje, 70% de tudo que se arrecada está na União. 70% de tudo que se arrecada está na União. Vocês já pararam para imaginar isso?
o nível de centralização que aconteceu, e cada vez se desvincula mais receita, 70% de tudo que se arrecada, e o rombo na mão dos estados. Recentemente, Minas Gerais entrou com Minas Gerais não, Pará entrou e nós entramos como amicus curiae. Como eu digo, a ação saiu, foi no governo passado. Não estou falando que foi A, nem B, nem C, não tem nada a ver com o interesse político, tem a ver com o desenho estrutural da Federação Brasileira, cada vez mais centralizada, cada vez mais louca, não é? Nesse compasso, houve um aumento violento da carga tributária, foi esse 70% aí, que virou. O resultado da história, não é que ganhou-se de 11-0 uma ação de inconstitucionalidade por omissão, mandando fazer uma lei para compensar as perdas. Agora, perda é algo que ficou para trás, compensar é também. Aí vem agora dizendo o seguinte, possivelmente, que vai valer a partir da publicação da lei, com um detalhe, 20 projetos foram pela liderança e por rolo compressor central do governo, do presidente, foram arquivados, 20 projetos, 7 a mais agora na renegociação da dívida dos estados, 7 foram arquivados, todos falando a mesma coisa, sistematicamente arquivados. E o pior, o ministro coloca no voto ainda não publicado a decisão o seguinte: se o Congresso não fizer, o TCU deve fazer até novembro. Ou seja, isso é uma decisão técnica, não é política. Senão, não manda para o TCU. Então, não tem mérito a ser avaliado. Não faz porque não quer. Podia dar o critério e mandar o TCU apurar. Então, e verificar a perda. Então, realmente é perda. E aí temos a discussão. E ela está viva, está pegando fogo. A Assembleia, o Congresso. Quero ver se vai ter deputado que vai contra Minas, deputado mineiro contra Minas, ou deputado gaúcho contra o Rio Grande do Sul. Isso é o que nós vamos pagar para ver, doravante. Não é? Essa é a discussão, essa é a briga, essas são as cifras, não é? E possivelmente o federalismo brasileiro está em causa em virtude disso. Possivelmente os estados estão arruinados por causa disso. Possivelmente as indústrias estão sendo sucateadas por causa disso, de uma política mal colocada e malfadada. Possivelmente a atividade econômica está baixa por causa disso também. E possivelmente a ruína dos estados e municípios se deve sobretudo a isso. Esse é o tamanho da causa, senhores. Na verdade, trago eu aqui mais o problema do que a solução. Obrigado.